Muito bem, meus queridos. Agora é a hora que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, relembrar o que foi falado na aula 16, na aula 16.1, porque essa é a 16.2. Então, galerinha, vamos lá, olha, nesse momento, na hora que eu estava explicando, né, sobre o que, professor? Nós estávamos explicando aí sobre o plantio em sulcos. Vocês devem ter riscado, assinalado algumas questões que nós falamos. Então, a gente vai rever os principais assuntos, porque daqui a pouco você vai ficar aí fazendo as suas atividades. Ó, não se preocupe. Back, diretora, back. Back, diretora, back. Back, diretora, back. Não se preocupe. E quando a gente finalizar, aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as atividades. E também, anotador de atividades pode vir outras dúvidas. A gente esclarece na hora da correção, tá? Olha só, plantio em sulcos. Professor, nós falamos sobre o que nos plantio em sulco? Nós falamos sobre o plantio e o número, né? O número por metro, quer dizer, a distância, o espaçamento entre linha e entre plantas. Aumenta a tela para mim, minha diretora, que eu estou muito gordinho. Não gosto de me ver na tela. Plantio. Esta prática possibilita aplicar produtos com extrema eficiência e precisão, no momento certo, no local certo, na quantidade certa, dando maior proteção às sementes e ao local onde ela será depositada. Prof, oi, o que significa isso? O que significa falar? Possibilitar aplicar extrema eficiência. Primeiro, eficiência e produção. Sempre lembrando, quando está falando de muda é uma coisa. Muda, você faz um galpão. Por isso, questões de muda são outros sistemas. Nós enfatizamos o quê? Sementes. Lembra, a semente, 25% é o mínimo de emissão das radículas. Então, em uma proporção, em uma quantidade, 25% tem que germinar, emitir o cotilédone, o sistema radicular. Pronto, germinou. Tem potencial de germinação. Mas tem uma coisa a ver com a qualidade, a eficiência. O que é isso? Potencial de ser uniforme entre 10, 15 dias. Bota logo aí uns 20, mas 10 a 15 dias. Todas têm que estar no mesmo patamar, mesmo tamanho. Um par de folhas, folíolos, tem um cotilédone. Alguns não tem cotilédone. Mas aí isso aí está demonstrando que ela tem capacidade de desenvolvimento uniforme. Isso tem que estar em 85%. Não basta 25% emergir, mas aí entre 10 a 15 dias... Gente, dependendo da cultivar, pode ser uns 20, tá? Depende da cultivar. Todas têm que estar homogêneas, no mesmo tamanho. Cada cultivar tem uma característica, por exemplo. Cacau tem que ter... São 2 pares. Tem o olho, né? E os 2 pares de folha abaixo. Então, cada cultivar tem uma característica. Eu falei lá do feijão. Se fosse soja, são 2 pares. O feijão é o par e o cotilédone. A soja são 2. Tem que emitir do mesmo tamanho. Se não for uniforme, não tem eficiência. Tá? O local certo significa o quê, professor? Levar em consideração o local onde vai ser realizado o plantio ou o transplante definitivo, verificar se esse local tem um potencial de retenção de umidade, não, porque não tem um sistema de irrigação, então tem que ter área coberta, se necessário, fazer a calagem, fazer a gessagem ou incorporação de adubo ou químico ou adubo orgânico no local da cova, no local, e verificar também a quantidade certa e a precisão adotada no local durante a semeadura. Exemplo, muitas das sementes são sementes tratadas, mas se você não utilizar a semente tratada aqui, elas podem ser o quê? Roubadas, comidas por insetos. E também um número, né? O número de plantas por metro linear é obtido levando-se em consideração o quê? A população desejada de plantas por hectare e o espaçamento a ser adotado. Exemplo,
Ah, eu quero colocar 1000 plantas em 10 mil metros quadrados. Uai, 1000 plantas, mas tem que levar em consideração o espaçamento. Porque quanto maior o espaçamento entre linha entre plantas, reduz a população de plantas a ser utilizada. Então tem que estar tomando cuidado e observando essas questões. Tá bom? Meus queridos, para mim, minha diretora, agora é a hora que vocês vão ficar aí, ó, fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu volto para a gente corrigir, tá bom? Aguardo vocês. Muito que bom! Chegou a hora de fazer o quê, professor? Tirar as dúvidas durante as correções das atividades. E ó, sempre bom lembrar aqui para vocês. Primeiro, botar na tela a questão. Segundo, ler a questão. Terceiro, ler a resposta. E quarto, professor, explicar direitinho. Ler e vou explicar por que aquela resposta contempla a pergunta. Não há necessidade de estar igual. As mesmas palavras que eu colocar aqui, está aí, tem que contemplar. Sempre lembre que às vezes eu posso colocar um termo técnico ou você colocar o significado do termo. Ou o contrário, eu coloquei o significado e você foi lá e colocou só o conceito. Não está errado, tem que contemplar. E claro também que se tiver necessidade, o tio volta lá no slide para poder relembrar por que é aquela resposta. Questões fechadas, se eu colocar que a alternativa B está correta, aí a gente vai explicar por que a alternativa A, C, D e E não contemplam a pergunta. Tá bom? De olho na tela, de olho no computador aí, minha diretora. Porque são 12h26 ali na nossa live. The question 1. A aplicação no suco do plantio vem se tornando uma realidade cada vez mais relevante na agricultura brasileira. O que esta prática possibilita? Olha aí, esta prática, na minha cabeça a prática tem acento no A. Tem, né? Tá faltando, tá olhando assim, faltando alguma coisa. E por este equívoco nós pedimos desculpa. Essa prática possibilita aplicar produtos com extrema eficiência e precisão, no momento certo, no local certo e na quantidade certa, dando maior proteção às sementes e ao local onde ela é depositada. Professor, não escrevi desse jeito não. Na aplicação de suco, né, plantio em suco, direto em cova, né? Meu professor, eu ia falar meu diretor. Professor, eu não escrevi isso não, mas vamos supor, o que tem que contemplar? Volta lá, minha diretora, por favor. Eu vou riscar as palavras-chave. Ó, aplicar essa prática, aplicação em suco, possibilita o quê? Na nossa prática da agricultura brasileira. Eficiência, precisão, momento, local, quantidade. O que isso significa? Isso significa? Isso significa. Tio, eu não escrevi desse jeito. Mas, por exemplo, como é que eu poderia ter escrito sem essas palavras? Quando você faz a aplicação em suco, o que é aplicação em suco? Plantio em suco? Ou em suco, para quando a gente fala gramíneas. Mas podia ser em cova, plantio em cova, é porque você está colocando, você está aplicando uma técnica em um local específico. Esse local específico te dá uma determinada eficiência. Eu botar ali o dedo corta. Eficiência, uma precisão específica daquele suco, da necessidade daquela cultivar. Tá bom? Isso também dá uma melhor proteção para a semente, pois ela passou dos 25% de germinação e 85% de uniformidade.
Eu não preciso mexer no solo todo, eu mexo em um local específico. Então, a eficiência é adquirida para cultivar, não para as árvores que estão ali, que já são as árvores endêmicas, né, daquele local, daquele bioma, que são as árvores nativas, tá bom? Aumenta a tela, minha diretora. Vamos para a question 2. The question 2. Em relação ao componente arbóreo, o que é componente arbóreo aí, professor? São as árvores que estão ali, ou então quando você vai plantar frutíferas. Quando pode ser realizada a semeadura arbórea? Cacau, arbóreo também. Café, não é mais gramíneas, mas também pode ser uma frutífera, como maracujá, cupuaçu, açaí, manga, café. É o café! A semeadura da cultura agrícola pode ser realizada antes, depois ou no momento do plantio do componente arbóreo, dependendo das características da espécie. Não é porque essa não é mais por semente, essa é por muda, semear, repicar, tá? Então isso é mais por muda, na verdade. Você semeou a semente. Semeou no galpão e fez o transplante na área definitiva. Tá bom? Professor, mesmo eu não tendo colocado no local definitivo, eu peguei a muda, fiz no galpão, ela tem que corresponder às características de 25% de emissão do sistema radicular e 85% de uniformidade. E essa uniformidade tem que vir de encontro também com aquele percentual que você vai perder, tá? Leve em consideração isso. The question 3. Qual a porcentagem que deve ser considerada, olha aí, de poder germinativo para a utilização de sementes? Olha aí, meus queridos. Vamos ler, quando o poder germinativo for maior que 85%, as sementes poderão ser utilizadas. Abaixo desse percentual, não se verifica uniformidade no estado da planta. Professor, o que implica isso? Se ela atingir 85% de uniformidade, significa que ela correspondeu a 25% de emissão. Então, quando você faz a semeadura lá naquelas células, naquela bandeja, e aí ela emitiu a radícula, quer dizer que ela está na validade. Tem uma validade no processo de emissão. Mas de 10 a 15 dias após a emissão da radícula, de 10 a 15 dias após a emissão da radícula, ela tem que atingir o platô uniforme. Pessoal, eu não estou falando que é porque ela emitiu a raiz, vai ser tudo juntinho. Não. Um emite a raiz um dia, outro emite a raiz outro dia, o outro já sai, um está com a cabecinha torta, depois ele levanta, tá saindo, o feijãozinho. Mas ele tem até 15 dias para ficar uniforme. Tem uma... O início da quebra da dormência tem assim, ó, né? É ondulatório, só que ele tem que ir desenvolvendo, e já atinge um platô, fica todo uniforme. Ele tem o quê? De 10 a 15 dias e tem que atingir pelo menos 85% de uniformidade. É isso, tá? Tá bom. 4. Em uma situação... Não. Em que situação será necessário realizar o teste de germinação? Vamos supor, tem um
saco de semente que ficou aí um bom tempo armazenado, o tempo não foi propício, tive que esperar, atrasou. Será que aquela semente ainda está funcionando? Mas está aqui, ó. Caso a semente tenha sido produzida, ou seja, anos anteriores, então eu tive o quê? Ela foi produzida? Como assim, prof? É assim, ó. Muitas vezes, não faz isso, mas muitas vezes, quem produz já tira uma parte da sua safra para semente, para não ter que ficar comprando semente. Entendeu? Aí, ó, caso as sementes tenham sido produzidas no ano anterior, é importante fazer o teste de dimensão. Como ano anterior? Por exemplo, produzi e colhi. Uma parte eu vendi para o mercado, uma outra parte eu guardei. Entendeu? E aí chegou a época de plantar. Aconteceu alguma situação que eu não plantei, não semeei, perdi um ciclo, coloquei outro deu uma praga, uma doença, e eu tenho que colocar outra cultura para tirar aquela doença do solo, que é o que a gente faz. Quando você não usa inseticida, germicida, fungicida, deu um ataque de uma praga. Aí eu guardo a minha semente, coloco outra cultura para poder limpar. Aí ficou um ano parado. Era para ter plantado, não plantei. Aí eu limpei, fiz um tratamento. Aí, quando é que eu vou ter que fazer o teste de semente? Para saber se ela ainda está viva. Por quê? Se ela ainda tem vigor, viva. Vigor. Por quê? Porque não presta? Presta. Quais são os fatores que podem influenciar? Temperatura, umidade, se eu não armazenei direitinho. Quando tu compra cimento, tu bota o cimento diretamente no chão? Não! Por quê? Porque o cimento tem uma capacidade alta de puxar a umidade e endurece em pedra e perde a qualidade. A semente, se não for armazenada num lugar adequado, com temperatura, umidade e ventilação excelente, ela perde a qualidade. Por isso que você colhe a semente para plantar na próxima safra. Mas aconteceu alguma coisa, deu uma doença, aconteceu algo que tu não pôde usar. Então, como perdeu um ciclo, tu tem que fazer o teste, não porque a semente perde a qualidade. Não é a qualidade, são fatores de armazenamento que podem interferir na qualidade. Porque não existe, claro, existe, temperatura, umidade e o material que tu utiliza para armazenar é como se fosse um tipo de conservante. Então, a gente não usa conservante embutido. É isso. Entendi, professor. Entendi. Então, meus queridos, aí, com isso a gente finaliza aqui as correções. Já deu até um apertãozinho aqui no coração, mas não problema não. Daqui a pouco nós voltamos com mais outro assunto para vocês, tá bom? Tchau, aguardo aí vocês aqui.